Revelado. O incrível segredo que minha empregada escondia em seu quartinho surpreendente. Maria, uma mulher de 40 anos, sempre foi respeitada na casa do Silva. Dedicada e discreta, sua vida parecia girar em torno da rotina de cuidar da casa, mas havia muito mais por trás daquela imagem de simplicidade. Nos fundos, um pequeno quartinho se tornará seu santuário, um espaço onde ela mergulhava nas cores e formas que a vida lhe havia negado. Ali, cercada por pincéis e telas, Maria vivia sua verdadeira essência, como uma artista que esperava pelo momento certo para brilhar. O problema era que, para todos, ela era apenas a empregada, e esse rótulo pesava mais do que os pincéis que carregava. Quando João, um assistente social, começou a visitar a família, ele sentiu que algo especial emanava daquele quartinho. Ele a observava trabalhar, e a forma como os dedos de Maria dançavam sobre a tela revelava um mundo que poucos conheciam. Era ali que seus sentimentos e sonhos se tornavam arte, mas, em seu interior, uma tempestade de insegurança dominava. Ela temia o olhar crítico do mundo e, principalmente, o que a família Silva pensaria se soubesse que a mulher que cuidava de sua casa também sonhava em expor suas obras. Assim, os dias passavam entre a alegria de pintar e o medo de se expor. Maria olhava para as paredes do seu refúgio, cada quadro carregando um pedaço de si mesma. Eram retratos de anseios, paisagens coloridas que falavam de suas esperanças silenciosas. Ela sonhava em um dia poder mostrar tudo isso, mas a verdade é que a vida havia ensinado a permanecer na sombra. Quem sou eu para sonhar alto? Pensava. O ciclo vicioso de se sentir invisível continuava, até que a amizade com João floresceu. Ele a motivava a imaginar um futuro onde sua arte não fosse apenas um segredo, mas uma nova realidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A data da exposição estava se aproximando e a pressão tomou conta do coração de Maria. O dilema a torturava: expor suas obras e arriscar o desprezo ou permanecer na segurança de sua vida sem surpresas. O quartinho, que era uma fuga, se tornava agora um local de tormento. As pinceladas eram acompanhadas de lágrimas silenciosas, o medo a consumia ao pensar nas possíveis reações. Mas, naqueles momentos de dor, a presença de João surgia como um farol. Ele acreditava que a arte dela era essencial, e de alguma forma isso começou a acender uma faísca de confiança em Maria. Então, em um instante de vulnerabilidade, ela percebeu que, mais do que a arte, o que realmente estava em jogo era aceitar quem ela realmente era. O que será que aconteceria se ela se deixasse levar? E, nesse momento decisivo, Maria começou a imaginar uma vida onde sua essência não era apenas um segredo, mas uma parte dela também. A esperança pulsava em seu peito enquanto o dia da exposição se aproximava. A pergunta que reverberava era: estava pronta para deixar sua história ser contada? A ansiedade envolvia, como uma borda apertada em suas lembranças e sonhos, mas a coragem estava renascendo. O primeiro passo para o reconhecimento estava prestes a ser dado. Maria levantou-se, hesitante, e olhou pela janela do quartinho. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas das árvores, iluminando sua pequena sala de criação. Era um espetáculo que poucos poderiam ver, mas ela sabia que a beleza estava ali, mesmo nas coisas mais simples. Um sopro de coragem fez seu coração bater mais forte. Afinal, a hora estava chegando e, seja qual fosse o resultado, ela não poderia deixar que o medo a paralisasse. Os dias que se seguiam eram repletos de uma expectativa que a mantinha acordada à noite. Ela se sentia como se estivesse em uma corda bamba, balançando entre seus sonhos e as vozes que a diziam que talvez não fosse boa o suficiente. Ao mesmo tempo, João estava ao seu lado, sempre pronto para lembrá-la do seu valor. Maria, a arte não é sobre agradar os outros, dizia ele repetidamente. É sobre se expressar. É sobre você. Com essas palavras ecoando em sua mente, Maria começou a trabalhar com mais intensidade. Cada pincelada parecia mais ousada, mais carregada de um significado que ultrapassava seu medo. Ela se permitiu sonhar, e nessa liberdade, algumas de suas melhores obras começaram a nascer. As cores vibrantes nas telas refletiam sua jornada interna, as alegrias, as tristezas e cada pequena vitória que havia acumulado ao longo dos anos. No entanto, enquanto a data da exposição se aproximava, o receio da rejeição ressoava cada vez mais dentro dela. E se ninguém gostasse?
E se as obras fossem vistas apenas como um amontoado de tintas sem sentido? À medida que a insegurança voltava, ela buscava conforto no quartinho, onde a intensidade emocional era uma amiga e uma inimiga. Uma noite, depois de longas horas de pintura, Maria parou. Ela olhou para o espelho em frente a ela e, pela primeira vez, viu alguém que era mais do que apenas uma empregada. Sua respiração ficou mais pesada enquanto a realidade se instalava. Eu sou uma artista, pensou. Coração acelerado, a determinação começou a tomar espaço. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se expor completamente ainda paralisava. A véspera da exposição chegou. Maria decidiu organizar uma pequena festa para comemorar a mudança em sua vida. Joy e outros amigos se juntariam a ela para a inauguração. Enquanto arrumava o espaço, seus pensamentos eram um turbilhão. O que eles vão achar? E se algum deles me criticar? Perguntou a si mesma, a voz do medo tentando ressoar novamente. Ela respirou fundo e fechou os olhos. João apareceu, trazendo flores que ele havia escolhido cuidadosamente. Essas flores são como sua arte, Maria. Cada uma única, com sua própria beleza e história. Ele a olhou nos olhos, e naquele momento, um novo entendimento surgiu. A arte era uma extensão dela mesma, e não estava ali para receber aplausos, mas para tocar corações. Amanhã seria o dia. Em sua mente, uma pergunta surgiu. E se essa for a chance de mudar tudo? E se as pessoas realmente perceberem minha essência? O pensamento deu a ela um novo impulso de coragem. A expectativa da exposição se tornava mais intensa a cada hora. O amanhecer prometia grandes surpresas. Mas o que Maria não esperava era que a verdadeira descoberta viesse não apenas nas redes sociais ou nas falas dos convidados, mas em algo que mudaria sua história para sempre. Ela estava prestes a encontrar alguém do seu passado. Maria acordou com os primeiros raios de sol invadindo seu quarto. O dia finalmente havia chegado, e o nervosismo a envolvia como um manto pesado. O cheiro de café recém-passado, vindo da cozinha, parecia dançar no ar, misturando-se com a expectativa da sua inauguração. O dia prometia ser especial, e ela estava determinada a não deixar que o medo dominasse. Enquanto se arrumava, as memórias dos últimos dias, das últimas semanas, transbordavam em sua mente. O suporte de João, as flores que trouxeram cor e esperança, e, especialmente, as horas passadas ao lado de suas telas, experimentando e criando, tudo a levava a esse momento. Cada obra tinha uma parte dela, fragmentos de emoções capturadas em cada pincelada. O quartinho estava mais vibrante do que nunca. As telas, desenhadas com intensidade, refletiam emoções que Maria mal entendia. Era como se cada obra estivesse esperando para ser vista, ansiosa pela aprovação e pelo toque dos olhares dos outros. Ao longo da manhã, Maria se perdeu em seus pensamentos, praticando frases para explicar sua arte para os convidados. Pensou em como se sentia quando estava na presença de outros artistas, da troca de ideias e do calor que a arte podia proporcionar. Mas, à medida que o relógio se aproximava da hora da festa, as dúvidas voltavam a atormentá-la. E se tudo der errado? Essa era a pergunta que mais a assustava. Contudo, novamente, as palavras de João ecoaram em sua mente, como um mantra: é sobre se expressar. É sobre você. Finalmente, o horário da abertura se aproximou, e os primeiros convidados começaram a chegar. Maria respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e um leve entusiasmo. Amigas, vizinhas e alguns conhecidos apareceram, trazendo sorrisos e palavras encorajadoras. Cada abraço que recebia parecia ser uma pequena dose de confiança que ela precisava. Conforme as pessoas entravam e admiravam suas obras, Maria alumbrava-se ao perceber as expressões delas. Algumas sorriam, outras a observavam em silêncio, mas todas pareciam absorver a essência de suas criações. A sensação de ser vista, de ser reconhecida, começou a inundar seu coração. No entanto, no meio de toda aquela alegria, algo a chamou a atenção. Uma figura conhecida se destacava entre a multidão. Uma mulher de cabelos longos e negros, que Maria não via há anos. Era Clara, sua antiga amiga de infância, com quem havia perdido contato quando decidiu se dedicar à arte. O olhar dela estava fixo em uma de suas pinturas, e Maria mal conseguia respirar. Clara se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas. Você não mudou, Maria. Suas obras estão repletas de você, disse Clara, emocionada. Aquelas palavras cortaram a distância de anos e lembranças. Maria sentiu todas as inseguranças se desfazerem em um instante, como se a vida houvesse cumprimentado novamente. Mas antes que pudesse continuar a conversa, uma onda de murmúrios surgiu do grupo que observava as telas. Comentários sobre o estilo de trabalho de Maria começaram a ser sussurrados.
Nem todos eram positivos, e uma voz aguda se destacou. A arte dela é apenas uma tentativa, nada como o que se vê nos grandes museus. A insegurança que Maria pensou ter derrotado emergiu com força total. As palavras soaram como facadas, e, no meio daquela festa, um silêncio desconfortável se instalou. Clara percebeu a mudança na expressão de Maria e abraçou-a fortemente. Ignore-os, Maria. Apenas ouça seu coração, disse Clara, mas a inquietação tomava conta de Maria. A afirmação de sua amiga fez refletir, mas a dúvida começou a espelhar-se novamente na mente. Era possível que ela ainda não estivesse pronta. Entre sorrisos e lágrimas, Maria se encontrou em um dilema: se abrir para o passado e os sentimentos que voltavam com Clara ou se deixar levar pela voz da crítica e pelo medo. E, quando mal percebeu, sua atenção foi atraída por um novo convidado que entrava no quartinho. Ele tinha uma aura intrigante e os olhos fixos nas obras de arte. Maria sentiu seu coração acelerar. Tamaramé 1. Segredo a ser revelado? Uma conexão inesperada que poderia mudar tudo novamente? Maria tentou se recompor, mas seu coração acelerado traía a ansiedade que sentia. O homem que acabará de entrar era alto, com cabelos desgrenhados e um sorriso que parecia brilhar com uma luz própria. Ele caminhou lentamente em direção a uma de suas telas, observando cada detalhe com um olhar intenso. Ela sentiu um frio na barriga, misto de curiosidade e apreensão. Quando o homem parou em frente a uma pintura em especial, Maria percebeu que sua respiração havia se ajustado à curiosidade dele. Ele inclinou a cabeça, como se tentasse decifrar um enigma, e isso fez com que ela se sentisse viva, como se estivesse diante de um espectador genuíno e não apenas de um crítico superficial. Essa aqui é poderosa, disse ele, sem desviar o olhar da obra. A forma como as cores dialogam. É como se todos os sentimentos estivessem presos e quisessem ser liberados. Sua voz suave envolveu Maria numa sensação de conforto. Ela não esperava ouvir algo tão profundo, especialmente em meio a tantas avaliações superficiais. Obrigada, conseguiu dizer Maria, a timidez quase fazendo-a recuar. Mas o homem parecia diferente dos outros convidados. Havia na sua presença uma autenticidade que a atraía. Ele finalmente se virou para ela, e seus olhos eram de um azul profundo que falava mais que qualquer palavras. Meu nome é Lucas. Eu tenho um pequeno estúdio de arte contemporânea na cidade. Estou sempre em busca de novas vozes, novas perspectivas. As palavras dele a tocaram profundamente. Ali estava uma oportunidade que Maria nunca imaginou encontrar. Mas, antes que pudesse responder, o murmúrio negativo ao fundo retornou, desta vez mais alto. A voz aguda continuava a disparar críticas, e para sua grande decepção, os olhos curiosos de Lucas se voltaram para as outras pessoas. O momento de conexão parecia estar escapando por entre seus dedos. Veja, é preciso ser corajosa, disse Clara, encorajando-a com um toque no ombro. Ele está aqui. Aproveite a chance. A insegurança de Maria começava a se dissipar. Eu gostaria de saber mais sobre seu estúdio. Posso entrar em contato depois? Perguntou, sentindo a onda de coragem crescendo dentro dela. Lucas sorriu, e foi como se o mundo à sua volta se iluminasse. Claro! Adoraria conversar. A arte merece ser compartilhada. Maria estava prestes a se sentir leve como uma pluma, mas as críticas ainda ecoavam em sua mente. Cada palavra dura soava como um eco de suas próprias inseguranças, e com isso, o ambiente voltou a ficar pesado. A festa, que antes estava cheia de sorrisos, agora parecia menos acolhedora. Ela procurou a visão de Clara, mas viu a amiga conversando com outra pessoa. Era um mar de rostos que parecia se virar contra ela. Escute, Maria, disse Lucas, interrompendo seus pensamentos. A arte é pessoal. É um reflexo do seu interior. Se você se importar com as opiniões alheias, perde a essência do que realmente representa. Ela assentiu, mas ainda se sentia dividida. Era exatamente isso que tornava a jornada artística tão desafiadora. Assim, entre aplausos e as vozes críticas, suas emoções estavam em conflito, como as cores em sua tela mais abstrata. Podia ver Clara ao fundo, e a presença de Lucas ao seu lado aquecia seu coração, mas o medo continuava ali, plantado como uma sombra. Enquanto Maria lutava contra suas inseguranças, uma música suave começou a tocar ao fundo, e o ambiente da festa começou a mudar. As risadas e os murmúrios se tornaram mais leves, a energia parecia estar se transformando. O que significava essa mudança? Havia uma nova vida em sua arte, mas o que mais poderia acontecer? Foi quando Lucas olhou novamente para a pintura, e um sorriso brincou em seus lábios.
Tem algo mais aqui, não tem? Queria ver se você tem mais para compartilhar. Assim, Maria se viu em dúvida: revelar algo escondido em seu coração ou deixar que os medos a dominassem uma vez mais. O que mais estava por trás de sua arte? Era hora de se abrir como nunca antes. A música começou a crescer, e o ritmo de sua vida parecia dançar na mesma frequência. O que a levaria até a próxima revelação? Maria sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um abismo, com a coragem e o medo se desafiando. Olhou para a tela diante de si. Por um instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. As cores vibrantes começaram a contar uma história que ela guardava apenas para si. Algo que ela hesitava em compartilhar. Essa pintura é uma jornada, disse Lucas, quebrando o silêncio que pairava sobre eles. Eu posso sentir. O que te inspirou a criá-la? Ele estava tão próximo, seu olhar tão intenso, que Maria sentiu as palavras começarem a brotar como flores num campo fértil. Era como se Lucas fosse a primavera que finalmente encorajava a abrir seu coração para o mundo. Na verdade, é uma representação dos meus medos e anseios, começou Maria, a voz trêmula, mas cheia de um novo fervor. Cada pincelada é uma parte de mim, e eu nunca soube se deveria mostrar isso a alguém. A música continuava a tocar, envolvendo a atmosfera com uma suavidade quase mágica. As vozes ao fundo agora pareciam meras sombras, distantes e irrelevantes. Ela percebeu que o que importava era aquele momento. Você não é a única que sente isso, Maria, Lucas disse, sua voz descendo ao murmúrio. A arte é um espelho. Na verdade, muitas vezes, as pessoas se conectam mais com o que é vulnerável. É bonito e doloroso ao mesmo tempo. Ele se aproximou da tela, os dedos tocando suavemente a borda da moldura. Isso desencadeou uma onda de liberdade dentro dela. As palavras começaram a fluir, liberando sentimentos que ela havia escondido por tanto tempo. Eu sempre tive medo de que meu trabalho não fosse bom o suficiente. Que ninguém se importasse. Você já parou para pensar que, ao não se expor, está negando ao mundo a chance de se conectar com sua verdade? Lucas perguntou, cada palavra parecendo atravessar as paredes que ela havia construído. A arte toca o coração, não importa a técnica. Um nó na garganta de Maria se desfez. Com um pequeno gesto, ela se virou para a obra novamente, percebendo que ali estava um pedaço não apenas dela, mas de sua luta e suas vitórias. O eco de suas inseguranças diminuía, enquanto uma nova força começava a se formar dentro dela. Eu sempre quis ser ouvida, ela confessou, coragem pulsando em suas veias. Mas tenho medo do que as pessoas vão dizer. E se for exatamente essa vulnerabilidade que fará sua arte ressoar? Às vezes, ser autêntica é o maior ato de coragem. Lucas sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa de que não houve julgamento, apenas compreensão. Mais uma vez, a música mudou de tom, e a festa parecia vibrar em uma nova frequência. Pessoas agora sorriam ao redor, envolvidas pela transformação que Maria estava vivendo. Clara observava de longe, um orgulho visível no olhar da amiga. Você pode me ajudar a mostrar isso? Maria perguntou, a voz mais firme. O desejo ardente de superar seus medos agora queimava intensamente dentro dela. Sim, Lucas respondeu, piscando com um brilho renovado nos olhos. Nós vamos explorar sua arte juntos, e quando você estiver pronta, vamos expô-la para o mundo. O que você acha? Maria sentiu uma explosão de emoções, uma mistura de excitação e medo. O caminho à frente era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela queria se sentir livre. E, enquanto isso, a música envolvia tudo, como se aquele fosse o momento que a vida sempre esperou para acontecer. E, assim como o universo parecia conspirar a favor, uma nova ideia tomou conta de sua mente. E se houvesse mais segredos a serem revelados, não apenas dentro dela, mas também na arte que ainda estava por vir? O que mais Lucas conseguiria descobrir em seu estúdio que ainda não havia compartilhado? A música subia de tom, e com ela, a esperança de algo grandioso prestes a se desdobrar. Maria olhava para Lucas, sua mente fervilhando com possibilidades. As palavras que ele havia dito ecoavam em seu interior, batendo forte contra suas inseguranças. A ideia de compartilhar sua arte com o mundo parecia, a cada segundo, mais sedutora. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida cruzava seu coração. O que aconteceria se o mundo não estivesse pronto para a verdade que ela carregava? Lentamente, a música ao fundo se transformava em um suave sussurro, permitindo que Maria se conectasse com seus próprios sentimentos. Ela respirou fundo e tentou imaginar o que aconteceria se pudesse exibir suas emoções em uma galeria. Seria libertador ou devastador?
Maria, você ainda está aqui? Lucas perguntou, com um sorriso cativante. Ele parecia perceber que ela estava distante, submersa em seus próprios pensamentos. Desculpe, ela respondeu, balançando a cabeça como se estivesse despertando de um sonho. Só estava pensando. Estou tão animada, mas ao mesmo tempo, tenho medo. Medo é natural. Mas lembre-se, a arte é sobre verdade. E a sua verdade é única. Quero te ajudar a contar sua história. Lucas olhou diretamente nos olhos dela, e por um instante, tudo ao redor desapareceu novamente. Era só ela e a ideia de um futuro que parecia brilhar diante dela. Um grupo de convidados passou. Risadas e conversas alegres quebravam a calma daquela conexão. Clara surgiu pela lateral. Seu olhar estava cheio de apoio. Você está incrível, Maria. Precisa ir em frente e fazer isso. A amiga inclinou a cabeça para a tela, e o orgulho em seu olhar fez Maria sentir que talvez estivesse mais pronta do que imaginava. Você não vai se arrepender, Lucas garantiu. Sua confiança era contagiante. Nós vamos criar um plano. Quero que você comece a explorar seu estilo, o que sente realmente. O estúdio vai ser o nosso laboratório. Laboratório? Maria riu, uma energia nova o envolvia, como se uma faísca houvesse acendido em seu interior. Adoro essa ideia. Sim, vamos testar, errar e aprender. O que você acha de escolher algumas cores que te fazem sentir corajosa? O que elas representam para você? Lucas lançou um olhar atrevido, desafiando-a a mergulhar mais fundo naquela jornada. Maria olhou para a tela, sua mente começou a vagar. Eu nunca pensei nisso. Mas as cores azul me faz sentir calma, o vermelho, paixão. E o amarelo ele traz uma energia tão vibrante, como o sol. Perfeito! Vamos misturar tudo isso na sua próxima obra. Pode ser o seu grito de liberdade. Lucas bateu palmas, como se ele mesmo estivesse vibrando com a inspiração que brotava. Sentindo a adrenalina subir, Maria decidiu que não apenas se aventuraria com as cores, mas também começaria a escrever sobre seus sentimentos. As palavras estavam lá, esperando para serem exploradas. As inseguranças ainda estavam presentes, mas agora sabiam que não poderiam mais dominar sua narrativa. Vamos fazer isso no próximo fim de semana? Maria perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Lucas assentiu, um sorriso largo no rosto. Sim, mal posso esperar. Mas, enquanto a energia entre eles se intensificava, algo na mente de Maria começou a inquietá-la. Como ela poderia realmente se abrir e mostrar seu eu mais profundo? Havia imagens que sua mente ainda não tinha revelado completamente. Lembranças que a faziam hesitar. E se o que estava enterrado lá dentro fosse mais intenso do que ela imaginou? A ideia de explorar essas emoções sombrias a aterrorizava. Após um momento de silêncio ponderado, ela tomou coragem e perguntou, Lucas, e se houver algo que eu não consigo expressar? Algo que é doloroso demais para mostrar? Ele a olhou com atenção, e a expressão dele mudava, como se entendesse profundidades que iam além das palavras. Maria, isso pode ser o que tornará sua arte ainda mais poderosa. Às vezes, o que dói é o que precisa ser liberado. Vamos trabalhar nisso juntos. A música ao fundo voltou a subir, mas agora com uma nova intensidade. Maria sentiu um misto de ansiedade e esperança. Seu coração pulsava forte ao imaginar. Todos os segredos que estavam prestes a serem revelados, não apenas para Lucas, mas para o mundo inteiro. Uma nova jornada estava prestes a começar, e, nessa nova dimensão, ela sabia que não poderia voltar atrás. O que mais seriam forçados a enfrentar, tanto em sua arte quanto em suas vidas, à medida que se aventuravam por essas emoções? Estava claro que todo seu mundo estava prestes a se transformar, mas o que ainda estava por vir? Era hora de desvendar os segredos que ela mesma havia escondido. Maria acordou na manhã seguinte com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas. O dia estava claro, carregado de promessas e possibilidades. Ela se sentou na beirada da cama e deixou que os últimos vestígios da conversa com Lucas invadissem seus pensamentos. A ideia de explorar sua arte, suas emoções, fazia seu coração acelerar. Mas, ao mesmo tempo, um turbilhão de incertezas a envolvia, como um manto pesado que ela não conseguia tirar. Decidida a não deixar o medo dominá-la, Maria levantou e cumpriu sua rotina matinal mecanicamente. Lavou o rosto, preparou um café e sentou-se à mesa. Enquanto tomava o primeiro gole, sua mente divagava entre as cores que gostaria de usar na tela. Azul, vermelho, amarelo, cada uma carregava uma energia própria que clamava para ser utilizada.
Ela sentiu um impulso repentino e começou a anotar em um caderno as ideias que borbulhavam. O azul é como o horizonte, cheio de promessas, escreveu. O vermelho queima como uma paixão não vivida. A cada frase, sentia-se mais animada, como se estivesse quebrando as barreiras que aprendiam. Clara apareceu na porta, um olhar curioso no rosto. O que você está fazendo? Parece animada hoje. Estou começando a escrever sobre as cores e o que representam para mim. É libertador. Maria sorriu, sentindo a conexão com a amiga crescer. Isso é incrível. Você deve voltar para aqueles quadros e deixá-los falar por você. O mundo precisa ver o que você tem a dizer. Deixe a dor se transformar em beleza. Clara exclamou, segurando um copo de suco de laranja. As palavras de Clara tocaram profundamente, e Maria percebeu que não estava sozinha nessa jornada. Nos dias que se seguiram, ela se entregou completamente aos preparativos para o próximo fim de semana. Cada pincelada na tela se tornou um ritual sagrado, onde as cores dançavam e se misturavam em busca de seu verdadeiro significado. As emoções que antes parecia impossível expressar começaram a emergir, deslizando pelas superfícies como um fluxo de água, carregando peso e leveza ao mesmo tempo. Mas havia um canto escondido em sua mente, algo que se escondia nas sombras. Uma memória dolorosa, que Maria hesitou em tocar. Ela sentia que, se adentrasse naquele lugar, poderia se perder. As lembranças da perda de sua avó vinham à tona, os sorrisos e abraços calorosos seguidos pela ausência que nunca se acalmava. Ela sabia que sua avó sempre acreditou em sua arte, mas a dor de relembrar a saudade muitas vezes a paralisava. Certa noite, sentada em seu estúdio sob a luz suave de uma luminária, Maria decidiu que era hora de encarar aquilo. Se a arte é verdade, então isso também deve ser parte dela, murmurou para si mesma. Pegou um pedaço de papel e começou a escrever como se estivesse conversando com a avó. Cada palavra conectava com a sua essência, tirando um pouco do peso que sentia. No dia do encontro com Lucas, o estúdio estava cheio de suas obras em evolução. Maria preparou-se nervosamente, o coração disparando com a ideia de expor não apenas suas cores, mas também a profundidade da alma que havia colocado nelas. Quando Lucas chegou, ela estava pronta para mostrar não apenas o que criará, mas também as emoções que as acompanhavam. Ele fez uma pausa ao ver as obras e um sorriso amplo se formou em seu rosto. Isso é incrível, Maria. Você realmente encontrou a sua voz. Mas antes que pudesse absorver seu entusiasmo, um sentimento de solidão e vulnerabilidade tomou conta dela. E se isso não for suficiente? E se a dor que estou tentando expressar não for compreendida? Seu olhar começou a brilhar com lágrimas seguradas. Lucas se aproximou e segurou suas mãos. Maria, a beleza da arte está em sua verdade. E sua verdade é única. Não tenha medo de mostrar quem você é. A tensão compartilhada no ar parecia pesada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. Maria respirou profundamente, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Aquele momento era apenas o começo de algo grandioso, mas o que mais estava por vir? As sombras ainda assombravam, e sua coragem precisava ser testada. Ela olhou para as pinturas e teve certeza de que estava pronta para a próxima etapa. O que de mais profundo poderia ser revelado se decidisse se abrir completamente? E, acima de tudo, quem estaria ao seu lado quando esse universo de emoções emergisse de sua alma? Maria passou os dias seguintes imersa em sua arte. As cores nas telas ganhavam vida com cada movimento do pincel, enquanto suas emoções se entrelaçavam com as tintas. Um arco-íris de sentimentos explodindo em um universo que antes parecia inexplorado. Mas, à medida que as obras tomavam forma, uma pequena voz em sua mente sussurrava que algo ainda faltava. O dia da exposição se aproximava. O estúdio, que antes era um refúgio pessoal, agora se tornava um palco, um lugar onde ela enfrentaria sua vulnerabilidade. Maria caminhou até o espelho e olhou fixamente para si mesma. Os olhos, que antes brilhavam com insegurança, agora refletiam uma determinação feroz e uma pitada de medo. Você consegue, ela sussurrou quase como um mantra. Clara, sempre ao seu lado, ajudou a organizar o espaço. Com cada detalhe que ajustavam, a ansiedade de Maria se intensificava. E se ninguém vier? E se não gostarem do que eu criei? Essas perguntas a assombravam. Clara percebeu o estado de espírito da amiga e, segurando suavemente seu braço, disse: mais importante do que a aprovação dos outros, é que você se sinta bem com o que criou. Vamos celebrar sua jornada, independentemente do resultado. As horas antes da abertura estavam repletas de sorrisos nervosos e risadas nervosas, mas Maria sentia que a insegurança a isolava. Assim que as primeiras pessoas começaram a entrar, seu coração disparou.
Ela observava cada rosto, em busca de reações. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. A beleza da arte está em sua verdade. Um grupo de amigos apareceu e, com eles, Lucas. Ele trouxe flores, um gesto simples que a fez sorrir. Estou tão empolgado para ver suas obras, Maria, disse ele, com sinceridade. Aquele apoio a confortou, mas as sombras de sua memória se aproximavam. Quando as conversas começaram, Maria se viu ouvindo mais sobre o que os outros sentiam ao olhar para suas obras. Uns diziam que as cores falavam sobre alegria, outros mencionavam a tristeza que irradiava das telas. Cada interpretação fazia seu coração palpitar. Mas ao mesmo tempo, a dor que ela sentirá ao tocar em sua história vermelha, azul e amarela ainda consumia. Havia algo mais profundo que precisava ser colocado para fora, uma ferida que ainda não havia cicatrizado. Maria olhou para sua pintura favorita, um retrato abstrato de sua avó, cercada por cores quentes. Se eu não falo sobre isso, estarei sempre escondendo uma parte de mim, pensou. Com um sopro de coragem, ela decidiu que falaria, não apenas sobre sua arte, mas essa dor que há tanto a acompanhava. Clara percebeu a tensão no olhar de Maria. Confia no seu coração, amiga. Vamos juntas. E com essas palavras, Maria se sentiu um pouco mais leve. Ela se dirigiu ao grupo e pediu a atenção de todos. O silêncio vagarosamente tomou conta do ambiente. Essa pintura é sobre amor e perda. Minha avó era uma artista cuja luz se apagou cedo, mas a sua força vive comigo. Eu coloquei toda a minha dor, e também toda a minha alegria, em cada pincelada enquanto falava. Maria sentia as lágrimas escorrendo. Ninguém a interrompeu, todos estavam conectados, atentos. Olhos fixos, corações entrelaçados. Assim que terminou, o aplauso irrompeu e explodiu na sala um eco de aceitação, um raio de esperança. Mas ao olhar para Lucas, ela sentiu uma nova inquietação. Ele tinha uma expressão que ela não conseguia decifrar, uma mistura de admiração e algo mais profundo. E, dali em diante, uma nova pergunta emergiu na mente de Maria. O que mais é preciso revelar para que minha verdade seja completa? O eco da obra da noite ainda ressoava, mas outra sombra pairava sobre ela. O que Lucas escondia? Maria sentia seu coração bater descontroladamente, como se os aplausos ainda reverberassem em seu peito. O olhar de Lucas, envolto em mistério, parecia guardador de segredos que agora distraíam mais que qualquer outra coisa. Ela não conseguia desviar a atenção dele, como se houvesse um fio invisível ligando seus olhares. Os convidados começaram a dispersar, mas a tensão entre eles permanecia. Clara, percebendo que algo estava inacabado, puxou Maria pela mão e a levou para um canto mais quieto do estúdio. Parece que você teve coragem, mas ainda tem algo te prendendo. O que está acontecendo entre você e o Lucas? Perguntou Clara, com delicadeza. Maria hesitou, as palavras travadas na garganta. Eu não sei, eu sinto que ele está escondendo algo. E isso me assusta. É como se ele também estivesse lutando com algo, assim como eu. Clara a observou com atenção. Talvez vocês estejam mais conectados do que imagina. Às vezes, em meio à dor, podemos encontrar um ponto de luz. Você precisa saber o que ele está guardando. A ideia de encarar Lucas, de dar a ele a chance de falar, parecia ao mesmo tempo revigorante e aterrorizante. E foi quando ela ouviu uma voz na porta. Era Lucas, que havia seguido Maria e Clara. Apenas achei que você poderia querer conversar um pouco mais, se estiver disposta, disse Lucas, seu tom natural suavizado por um nervosismo visível. Ele se aproximou e as palavras quase escaparam, mas Maria tomou fôlego. Precisamos falar sobre o que está acontecendo aí dentro de você. Lucas a observou com intensidade, como se estivesse pesando cada palavra. Ele hesitou, então deu um passo à frente. Maria, é difícil para mim, eu carrego algumas sombras também. Você, por um momento, me fez sentir que eu não era o único que lutava. Os olhos dela se encheram de compreensão. Parece que temos mais em comum do que pensávamos. Falar pode ser libertador. Lucas sorria, mas era um sorriso triste. Eu venho de um passado complicado. Minha família não era exatamente artística, e sempre que alguém perguntou sobre meus sonhos, eu não sabia como responder. Não quero ser um fardo ou atrapalhar sua luz. A vulnerabilidade nas palavras dele tocou o coração de Maria. Lucas, você não é um fardo. Suas dores e suas lutas fazem parte de você. Assim como minha arte brota de dor e amor, talvez sua história também precise ser contada. O que te impede de ousar viver a sua verdade? Ele parecia perdido em pensamentos por um instante.
Maria, por outro lado, sentia seu próprio peito apertar ao perceber que a verdade sempre teve diferentes camadas. Seria a arte a chave para libertar não apenas seus sentimentos, mas o que também o aprisionava? Havia algo que eu escondia, algo que eu ocultava até mesmo de mim mesmo, ele começou, engolindo em seco. Mas esse lugar e tudo que você criou me fez perceber que é hora de deixar minha verdade se revelar. Maria se lembrou de sua própria jornada, de como foi difícil, mas necessário expor suas emoções. Ambas as almas estavam à beira de um precipício emocional. E enquanto Lucas se preparava para compartilhar, um barulho a fez olhar para a porta novamente. Era um cartaz despencando, um eco de promessas quebradas, e Maria sentiu que algo inesperado estava prestes a acontecer. O que mais está à espreita nessa noite? Ela pensou, segurando a respiração ao se preparar para o que a seguiria. A noite da exposição estava apenas começando a revelar seu verdadeiro significado. Os convidados dispersos, as palmas que ainda ecoavam no fundo, e a tensão palpável entre Maria e Lucas moldavam um cenário único. Ela sentia como se o universo estivesse conspirando para finalmente trazer à tona tudo que estava escondido. Maria, começou Lucas, com a voz trêmula, eu sempre senti que a arte era uma maneira de me encontrar, mas nunca soube como expor isso. Na verdade, minha família sempre me forçou a seguir um caminho que não era o meu. E, por causa disso, eu escondi meus sonhos como um segredo indesejado. Ao olhar nos olhos de Maria, ele respirou fundo, seu coração pulsando com a sinceridade daquele momento. E então, quando você apareceu com sua arte, colorida e cheia de vida, me trouxe uma sensação que eu achei que nunca experimentaria novamente. Maria sentiu seu coração derreter. O passado de Lucas não era muito diferente do seu. Sempre havia um medo sussurrante em suas almas, uma sombra que as impedia de brilhar livremente. Obrigada por compartilhar isso, Lucas, disse ela, sua voz quase um sussurro. A compreensão vem do reconhecer nossas fragilidades e transformá-las em força. Você não está sozinho nessa luta. Os olhos de Lucas brilharam com uma esperança renovada. Ele deu um passo mais perto. Eu gostaria de fazer o que você fez. Eu quero me libertar, compartilhar minha verdade, mas ainda não sei como. O que se eu não tiver as palavras certas ou a coragem necessária? Vamos fazer isso juntos, Maria respondeu, com um sorriso decidido. A arte pode ser aquela ponte para se libertar. Podemos criar algo que fale por nós, algo que mostre nossas lutas e vitórias. Sentindo a conexão profunda que se formava, Lucas assentiu, ainda inseguro, mas visivelmente mais leve. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Claro! A nossa história precisa ser contada, e cada um de nós é uma parte fundamental dela. Vamos nos apoiar, assim como eu fiz quando comecei. Não estamos aqui para ser perfeitos, mas para ser verdadeiros. Com um novo brilho em seus olhares, eles decidiram que iriam se reunir naquele estúdio, aquela mesma sala que havia sido a tábua de salvação de Maria. O que começou como um sonho escondido agora sutilmente desabrochava em um convite mútuo à vulnerabilidade. Enquanto os convidados lentamente deixavam a galeria, Clara se aproximou, sorrindo ao notar a conexão entre os dois. Eu sabia que haveria algo especial nessa noite. Vocês são como um par perfeito, dois artistas prontos para se revelar. Vou ser sua maior fã nessa jornada. Ela exclamou, o entusiasmo evidente em sua voz. Maria sentiu um calor no coração. O peso das expectativas alheias começava a se dissipar. Ela já não precisava se preocupar em obter a aprovação de outros. Sua essência estava finalmente emergindo nas cores vibrantes. Vamos começar essa jornada amanhã? Lucas perguntou. A possibilidade pareceu iluminá-lo com um novo ímpeto. Sim. Maria concordou, a animação crescendo dentro dela. O medo ainda existia, mas agora compartilhado, tornava-se mais leve. Naquela noite, Maria finalmente conseguiu descansar. Ao olhar para suas obras, estava convencida de que cada pincelada, cada lágrima e cada riso levaram até ali. Ela ainda levaria o peso de sua história, mas agora tinha alguém com quem compartilhar, alguém que, como ela, também encontrava força nas fragilidades. O futuro parecia brilhante. Uma nova exposição poderia estar à espera, mas não apenas para mostrar sua arte, mas também para revelar a história de um artista que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Maria sorriu ao imaginar o que viriam a criar juntos. Esse era o momento de finalmente dar vida aos segredos que antes pareciam intransponíveis. E, enquanto a luz da manhã entrava pela janela, o mundo estava prestes a ser apresentado a uma nova forma de arte, a partir das verdades que ambos estavam prontos para revelar. Agora é a sua vez de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais.
Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão que toca o coração. Você precisa mostrar seu apoio a histórias que te inspiram.